Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, alegria recebê-los aqui. Olha que roupa legal que eu estou vestindo, olha só. Pois é, eu sou pastor em uma igreja que 90% ou mais dos membros são cabo-verdianos, nós temos também brasileiros, portugueses e alguns americanos. Então, como a maior parte dos nossos amigos que frequentam a nossa igreja são de Cabo Verde, eu ganhei de presente essa camisa de uma pessoa que foi à África do Sul e trouxe para mim. Eu disse: vou gravar um vídeo com essa camisa bonita. Vou até ficar em pé para mostrar para vocês. Olha só, detalhes, os detalhes são muito legais, não é? Eu acho muito bonita essas camisas assim, essas roupas com cores vibrantes assim. É uma arte diferente, uma forma diferente de vestir. E eu gostei, fui até no supermercado com ela. Então, hoje nós vamos responder um vídeo bem interessante. Um amigo mandou uma pergunta aqui para o canal. E você pode fazer a mesma coisa no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande um vídeo e eu vou responder você aqui no canal Fala Sério Pastor. Então, fica com a gente até o final e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Olá, pastor Eleazar, todos os inscritos do canal. Meu nome é Rodrigo, sou de São Paulo, capital, Zona Norte. E recentemente eu vi um podcast onde um senhor citou Hebreus 1:7, que diz o seguinte: quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos como ventos e os seus servos como fogo flamejante. Depois de ter citado esse verso, ele ligou com Marcos 4, do 35 em diante, que fala do relato da tempestade, onde Jesus dormia na popa do barco. E Jesus acorda, repreende a tempestade e a tempestade cessa. E ele disse que não era uma tempestade comum, né? Que foi uma tempestade causada pelos anjos caídos. E a pergunta que fica é a seguinte: os anjos realmente têm esse poder? Eles têm essa capacidade de manipular o clima, sendo capaz de criar uma tempestade, ventos fortes? A Bíblia, ela dá margem para pensarmos dessa forma? É correto entender que Hebreus 1:7 está dizendo sobre a manipulação do clima por parte dos anjos caídos e dos anjos em geral? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Rodrigo, por sua pergunta. Hebreus capítulo 1 e o versículo 7, eu vou abrir aqui para ler com vocês. Hebreus capítulo 1 e o versículo 7 diz o seguinte: e quanto aos anjos, diz: o que seus anjos faz ventos e os seus ministros labaredas de fogo. Bom, exegeticamente, dizer que esse texto é um texto que traz a ideia de que os anjos manipulam o clima. Bom, exegeticamente o texto não está falando disso. O texto aqui, na verdade, é um contraste entre os anjos e Jesus Cristo. Se você ler o verso na sequência, o verso 8 diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Mas eu posso verificar, eu estou com o comentário bíblico adventista aqui atrás, eu vou pegar o comentário e vou ler com vocês o que está escrito. Muito bem, tenho aqui o comentário bíblico, volume 7. Volume 7, vamos abrir aqui na página que fala sobre o livro de Hebreus. Aqui está, Hebreus capítulo 1, página 428. Vai dizer assim, sobre os ventos. Deixa eu ver. Verso 7, sobre os ventos. Do grego, pneumata, ventos, uma citação de Salmo 104, verso 4. Eu quero ler Salmo 104, verso 4. Então, já que tem relação com a passagem, Salmo 104 e o versículo 4. Deixa eu abrir aqui. Salmo 104 e o versículo 4. Muito bem. Aqui diz assim: faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros como um fogo abrasador. Muito parecido com o texto de lá, não é? Faz dos anjos como ventos e labaredas de fogo, etc. Bem interessante. Faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. O texto de
de Hebreus fala basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, a referência que o comentário bíblico traz é uma referência de Salmo 104, verso 4, que realmente é praticamente uma repetição, não é? O objetivo do autor, ao citar esse texto, é mostrar que os anjos são servos e que Deus os usa como seus ministros, em contraste com o Filho, que é Deus. Então, como eu havia mencionado, há um contraste aqui entre Jesus e os anjos, e é isso que o texto está propondo falar. Exegeticamente, é disso que se trata. Ministros, não é? Então, diz aqui: considerando que o Filho é Deus e deve ser adorado, os anjos são ministros, servos, que se deleitam em fazer a vontade de Deus. Desde o início, eles tiveram uma parte definida no plano de Deus e têm atuado em diferentes funções. Então, muito bem, mostrando sobre esse texto, exegeticamente o texto não está falando que os anjos manipulam o clima e etc. Mas, como houve aí como é que diz? Um paralelismo, né? O pregador aí ele fez um paralelismo entre esse texto e o texto de Jesus Cristo no barco e aquela tempestade, e foi usado aquele texto para informar que Satanás é quem estava promovendo, e a pergunta sua foi: é possível que anjos maus ou até anjos de Deus possam manipular o clima? Então, essa é uma pergunta interessante e a resposta para ela é sim, apesar de Hebreus não estar falando disso, e também eu particularmente não ver de maneira clara que a tempestade que ocorreu ali com Jesus no barco tenha sido algo pelo diabo, enfim, poderia ter sido, mas textualmente eu não consigo vislumbrar isso daí. A resposta para a sua pergunta de forma direta é sim, Satanás ele pode sim manipular o clima. Apocalipse capítulo 13, versículo 13, apesar de ser um texto simbólico, ele traz um conceito muitíssimo interessante que merece a nossa consideração. Apocalipse capítulo 13, aqui no final da Bíblia, e o versículo 13, vamos lá? Eu vou ler a partir do versículo 11, quando fala sobre a besta que sobe da terra. E diz assim: vi subir da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a besta cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu à vista dos homens. Então aqui você tem uma passagem que claramente diz que essa besta faz muitos sinais, faz milagres e até faz descer fogo do céu. E você diz: sim, pastor, mas aqui nós estamos num contexto naturalmente simbólico, essa besta tem uma representação e etc. Mas isso aqui aconteceu de forma literal. E eu li essa passagem simbólica apenas para contextualizar o texto que nós vamos ler na sequência, que de fato prova que o inimigo ele tem certos poderes. Os poderes dele naturalmente são limitados, mas são bastante, como que eu poderia dizer? Ele vai além daquilo que nós podemos, como seres humanos, fazer. Né? Então, os anjos eles estão numa categoria diferente e eles têm poderes, sim. E a prova disso está no livro de Jó. O livro de Jó vai mostrar Satanás agindo de maneira sobrenatural, fazendo alguns sinais, usando a própria natureza a seu favor e promovendo algumas coisas muito estranhas. Então, quando Satanás vai à presença de Deus e Deus permite que ele ataque Jó de alguma maneira, olha como as coisas aconteceram. Então, no capítulo 1 de Jó, diz aqui, deixa eu ler aqui, versículo 14. Vou ler a partir do verso 13. Sucedeu um dia em que os filhos de Jó e as suas filhas bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: olha que coisa interessante, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. E olha o que aconteceu. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer as boas novas. Então aqui nós temos a ação humana, claro, instigado por Satanás. Verso 16. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus. Ele não sabia, na verdade, quem tinha mandado, né? E ele imaginou que foi fogo de Deus.
fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a notícia. Então veja, caiu fogo dos céus, destruiu todas as ovelhas, todos os servos, e só sobrou aquele para contar a notícia. Estando este ainda falando, veio um outro, disse que os caldeus se dividiram em 3 bandos e tal, e feriu também, e levaram ali os camelos. Mas olha o verso 18. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que um grande vento, talvez, sei lá, um tornado, um furacão, alguma coisa nesse sentido, um grande vento veio da além do deserto, deu sobre os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e morreram todos, e somente eu escapei para trazer a notícia. Então aqui você vê ações sobrenaturais de Satanás, usando fogo, usando o vento, elementos da natureza para provocar destruição. Então sim, Satanás pode sim manipular elementos da natureza para provocar desastres. Isso não significa que tudo aquilo que acontece foi Satanás quem fez. Deixa eu tentar explicar melhor para ninguém dizer que eu estou falando heresia. Muitas vezes nós acusamos o Satanás de coisas que a gente mesmo é quem faz, né? Nós plantamos algumas coisas, colhemos aquilo que plantamos e depois colocamos a culpa no diabo. Por exemplo, o ser humano vai, destrói uma mata ciliar, uma mata que está ali próximo a rios, não é? E uma mata nativa. Depois vem uma chuva forte, muito forte, aquilo que protegia para que as ribanceiras, né, os rios não avançassem e destruíssem tudo, agora não existe mais, pela ação do homem que foi lá, desmatou, acabou com tudo. E aí, de repente, acontece uma inundação e destrói um monte de coisa, e aí fica assim, um monte de gente, nossa, é coisa do diabo. Não, foi o ser humano que foi lá, desmatou, acabou com tudo. É nesse sentido que eu estou falando. É claro, existem tragédias, existem desastres naturais que eu acredito pode ter a intervenção maligna, sim. É possível que sim, o diabo possa promover certas atrocidades e usar o clima para isso. É claro, repito, dentro de um limite, você vai perceber isso no livro de Jó. Deus permitiu, mas havia um limite até onde ele poderia ir. Mas existem coisas que o próprio ser humano é quem planta, né? Então, quando nós destruímos, quando nós acabamos com a natureza, quando nós poluímos, enfim, tudo isso pode, de certa forma, provocar tragédias mais tarde, com fortes chuvas, com calor excessivo, com enchentes, e o ser humano tem a sua parcela de culpa quando ele destrói, sim, de fato, a natureza. Mas, de forma direta, respondendo a sua pergunta, você me perguntou se Satanás poderia atuar no clima, poderia manipular de alguma forma, trazer ventos, trazer tempestades. Sim, sim, a resposta é sim. São anjos poderosíssimos e é claro, o poder dele, o poder desses anjos malignos é extremamente inferior aos anjos de Deus, ao poder de Deus em si, mas são anjos poderosos que agem e provocam destruição. Então, essa seria a resposta de maneira direta para a sua pergunta. Eu espero ter ajudado, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.